Uma escuridão avança lenta e ameaçadora no horizonte. Nuvens densas, pesadas como chumbo, rolam pelo céu, desenhando sombras sinistras na paisagem abaixo. Ao fundo, o som de trovões ecoa, cada vez mais próximo, como um aviso de algo muito maior por vir. As árvores, altas e ancestrais, balançam ao som do vento que carrega o cheiro forte da terra úmida, anunciando a chegada da tempestade. Antes que as águas subissem e devorassem tudo à sua frente, existia um mundo tão vasto quanto desconhecido, um mundo onde a ambição e o mistério reinavam. Esse era o mundo antes do dilúvio, um tempo de grandeza e escuridão iminente. Os olhos de uma aldeia inteira se erguem ao céu. Crianças param suas brincadeiras, com olhares de fascínio e medo. Velhos se lembram de contos antigos, histórias passadas de geração em geração sobre catástrofes e deuses que olham com desdém para a humanidade. Um vento gélido percorre as ruas de pedra, trazendo consigo uma inquietação que nenhum sábio consegue explicar. Mas, para além das montanhas distantes e dos mares que rugem ao longe, esconde-se o verdadeiro perigo. Um perigo que não se anuncia com trovões, mas que pulsa silenciosamente no coração dos homens. À medida que os trovões se afastam, a narrativa recua para um tempo anterior e um tempo onde a terra florescia em esplendor e mistério. O mundo antediluviano, diferente de tudo o que os olhos modernos poderiam imaginar, era uma obra-prima de contrastes e maravilhas. As vastas florestas se estendiam até onde a vista alcançava, árvores tão altas que pareciam tocar os céus. Rios cristalinos serpenteavam por vales profundos, alimentando cidades que resplandeciam em uma arquitetura antiga e grandiosa. Construções de pedra maciça, adornadas com símbolos há muito esquecidos, erguiam-se como testemunhas silenciosas de uma era perdida. Os homens daquele tempo eram diferentes. Dotados de longevidade e vitalidade extraordinárias, muitos chegavam aos 800, 900 anos com um vigor que desafiava a compreensão. Seu conhecimento era vasto, abrangendo desde as artes da cura até a manipulação de metais e pedras preciosas. Histórias contadas em voz baixa falavam de jardins secretos onde plantas raras cresciam e poções eram destiladas para prolongar a vida. Mas havia algo mais, algo que habitava as sombras e observava. Entre os humanos, seres de proporções épicas, conhecidos como Nefilim, coexistiam em uma coexistência inquieta. Esses gigantes, dotados de força colossal, influenciavam o curso dos reinos e moldavam o destino de muitos. Enquanto a terra prosperava, sussurros de admiração e medo se espalhavam. Os filhos dos deuses caminham entre nós. A beleza do mundo antediluviano era inegável, mas carregava consigo uma faísca de inquietação, uma sensação de que a harmonia era apenas uma ilusão prestes a se desfazer. As cidades, antes repletas de risos e comércio próspero, começaram a sentir o peso de uma nova era. Não era mais apenas a terra dos homens, mas um palco compartilhado com os Nefilim e gigantes cuja presença transformava a admiração em temor. Os relatos sobre sua origem eram envoltos em mistério, alguns sussurravam que eram fruto da união proibida entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Outros acreditavam que tinham sido enviados para governar, mas se tornaram o prenúncio da queda. Esses seres, de força incomparável, não apenas caminhavam entre os humanos, mas dominavam e impunham sua vontade. Reinos surgiam e caíam sob o peso de suas batalhas, e a violência, antes isolada, tornou-se a regra. Cidades inteiras passaram a sacrificar suas riquezas e recursos para manter a paz com essas entidades temíveis. A partir desse ponto, a glória tornou-se fardo, e a prosperidade deu lugar à ganância e ao caos. A humanidade, que outrora se dedicava ao cultivo da terra e à harmonia com a natureza, começou a seguir caminhos sombrios. As práticas religiosas tornaram-se rituais de adoração a forças estranhas e ídolos de pedra, símbolos de um poder que prometia muito, mas exigia mais ainda. O sangue de sacrifícios manchava altares, enquanto a moralidade era abandonada em nome da sobrevivência e do poder. As histórias de festas que duravam semanas eram substituídas por contos de disputas e destruição. Os campos que antes floresciam com a colheita agora eram destruídos em conflitos, e o som da celebração deu lugar ao eco das lamúrias e lamentos. E assim, a humanidade caminhava, sem saber, rumo ao seu destino inevitável. No alto dos céus, onde o tempo não passa da mesma forma que na terra, um olhar observador e eterno repousava sobre os atos dos homens e dos gigantes que os desafiavam.
Era um olhar de paciência infinita, mas também de justiça implacável. Aquela era a perspectiva divina, onde cada ato, por mais escondido que fosse, era visto e registrado. O mundo que fora uma obra-prima de equilíbrio e beleza agora se distorcia em uma sombra de sua antiga glória. De acordo com os antigos relatos, Deus, o Criador de todas as coisas, contemplava a corrupção que se alastrava como uma praga. As cidades murmuravam com segredos sombrios, e os campos eram testemunhas silenciosas de atrocidades e profanações. A terra, outrora rica e generosa, agora lamentava sob o peso do sangue derramado e dos gritos de agonia. A decisão não foi repentina. O Criador, em sua infinita paciência, enviará sinais, mensageiros e profetas para alertar a humanidade. Mas o orgulho e a ganância falavam mais alto nos corações dos homens. Os Nefilim continuavam a conquistar e impor sua vontade, e a idolatria se aprofundava. Os deuses de pedra e ouro recebiam orações que ecoavam em vão. A humanidade chegou ao ponto de não retorno. O som das festas que antes trazia alegria agora carregava o vazio, e os sussurros dos antigos sábios diziam que algo se movia nas águas distantes. Foi então que Deus, com pesar em seu coração, tomou a decisão que mudaria para sempre o curso da existência e a purificação pela água. Não era uma punição por vingança, mas um ato de justiça, uma nova oportunidade de renascimento, ainda que dolorosa. O foco muda para um homem, isolado em sua fé e trabalho, de Noé, o justo entre os injustos. Um raio de esperança em meio às sombras, ele ainda não sabia, mas seria o catalisador de uma nova era. Enquanto o mundo ao seu redor sucumbia à corrupção e ao caos, havia um homem que caminhava contra a maré, um farol de justiça em meio à escuridão. Noé, um homem de coração puro e devoção inabalável, ouvia a voz que muitos ignoravam, a voz que sussurrava verdades antigas e avisos sombrios. No meio da agitação e da decadência, Noé mantinha sua vida simples. Sua família era unida, e suas mãos trabalhavam a terra com paciência. Mas certa noite, em meio ao silêncio que antecede o amanhecer, uma visão o despertou. Deus falou com ele, não em trovões e relâmpagos, mas em um sussurro profundo e cheio de propósito. Construa uma arca, Deus instruiu. Porque o fim de toda a carne chegou perante mim, a terra está cheia de violência por causa deles. Noé sentiu o peso do comando. Não era apenas uma tarefa monumental, mas uma promessa de destruição e renovação. Ao amanhecer, ele compartilhou a visão com sua família. Seus filhos, embora atonitos, acreditaram em seu pai. Eles sabiam que ele não era um homem dado a delírios ou devaneios. A construção da arca começou em meio ao riso e ao desprezo dos vizinhos. Um barco no meio da terra zombavam. Mas cada golpe do martelo, cada tábua ajustada era uma nota de uma sinfonia silenciosa que ninguém, exceto Noé, podia ouvir. À medida que a arca tomava forma, os céus pareciam observar em silêncio. Os Nefilim e seus seguidores olhavam com desdém e despreocupação. Quem poderia acreditar que a destruição viria das águas, quando o sol ainda nascia radiante e o som das festas ecoava pelas cidades? Noé, em sua solidão de fé, sabia que a hora se aproximava. O mundo estava prestes a mudar para sempre, e poucos entendiam a gravidade do que estava por vir. Quando a estrutura monumental da arca finalmente se ergueu em sua totalidade, algo extraordinário começou a acontecer. Noé e sua família observavam perplexos enquanto, de todos os cantos da terra, animais de diferentes formas e tamanhos caminhavam em direção à construção, como se obedecessem a um comando invisível. Leões e cordeiros, aves coloridas e serpentes, todos marchavam lado a lado em uma trégua temporária e sagrada. Os moradores das cidades próximas olhavam em choque e descrença. Alguns tentavam seguir os animais, esperando ver um espetáculo ou entender a estranha procissão. No entanto, a marcha era solene, e os animais, guiados por um instinto além da compreensão humana, entravam na arca em pares, um símbolo da continuidade que se manteria mesmo após o dilúvio. Era como se a natureza, em toda a sua complexidade, soubesse que um fim se aproximava, mas que o recomeço estava reservado àqueles que escutassem o chamado. Enquanto Noé e sua família trabalhavam para acomodar os últimos animais, o vento começou a mudar. A brisa leve, que antes trazia o cheiro das flores e da terra, agora trazia uma umidade pesada e incômoda.
O céu, que por tantos dias permanecerá claro, começava a se encobrir com nuvens escuras que cresciam a cada instante, como mãos estendidas, prestes a engolir o horizonte. Os primeiros pingos caíram como um sussurro. A multidão que zombava de Noé silenciou, e um murmúrio de preocupação percorreu o ar. As vozes que antes zombavam agora tremiam de dúvida. Mas o tempo de arrependimento havia passado, e o céu começava a chorar pelo mundo que conhecia. Noé e sua família entraram na arca, e a porta pesada se fechou, selada por forças invisíveis. O som da madeira ressoando ao fechar foi como um eco que marcava o fim de uma era e o início de um julgamento inevitável. O céu escureceu completamente, como se uma cortina pesada tivesse sido puxada sobre a terra. Os trovões, que antes eram apenas ecos distantes, agora rugiam com uma força que fazia tremer o chão. As primeiras gotas de chuva tornaram-se uma torrente, cada pingo caindo como uma lança fria e implacável. Em instantes, o murmúrio da multidão deu lugar ao clamor do desespero. As pessoas corriam em todas as direções, procurando abrigo onde não havia proteção suficiente. A água subia com uma rapidez assustadora, engolindo ruas e invadindo casas. O riso zombeteiro que antes se erguia das multidões transformou-se em gritos de pânico. As histórias dos anciãos, os contos que pareciam meras fábulas, agora se tornavam uma terrível realidade. Enquanto os rios transbordavam e os campos se transformavam em vastos mares sem fim, a arca de Noé flutuava imponente, intocada pelas forças que destruíam tudo ao seu redor. Dentro da arca, a atmosfera era de reverência e medo contido. Noé, seus filhos, suas esposas e os animais observavam pela pequena abertura no casco a devastação que acontecia. Os relâmpagos iluminavam por um breve momento a cena de corpos sendo arrastados pelas águas e árvores se partindo como gravetos. Era uma visão que selava a certeza de que o mundo de antes havia chegado ao fim. O rugido das águas tornou-se ensurdecedor, abafando as súplicas e os prantos. Cada trovão parecia o bater de um martelo divino, fechando a tampa do passado. Dias se passaram, e a chuva não cessava. O que começara como um murmúrio de gotas se tornou uma tempestade interminável. A arca balançava sobre as águas, enquanto Noé e sua família, em meio à escuridão, rezavam pelo dia em que a luz do sol voltasse a tocar a terra. Os dias se arrastavam, e a arca balançava suavemente sobre as águas intermináveis. O mundo, como Noé o conhecia, estava em silêncio, tomado por um vasto oceano que engolira tudo. A chuva cessara, mas o céu permanecia carregado, uma cortina cinza que encobria a terra como um manto pesado e sem fim. Dentro da arca, as famílias mantinham a rotina. Alimentavam os animais, oravam e aguardavam pacientemente, mas a tensão era palpável. O medo do desconhecido e a solidão eram como sombras que nunca se afastavam completamente. Noé, com sua fé inabalável, olhava pela pequena abertura da arca, buscando sinais de mudança. Ele sabia que o fim estava próximo, mas não sabia quando a terra responderia à promessa que Deus fizera. Foi quando a primeira esperança chegou. Um suave sopro de vento, diferente de todos os anteriores, entrou na arca. Era uma brisa fresca, limpa e inesperada. Noé sentiu seu coração acelerar, pois sabia que a terra começava a respirar novamente. Com a mesma fé que o guiara até aquele momento, Noé enviou uma pomba em busca de um sinal. A ave alçou voo, suas asas cortando o ar tenso e pesado. Ela retornou algumas horas depois, com um ramo de oliveira no bico, um símbolo de paz e de que a terra estava prestes a se revelar novamente. A água, que antes cobrira tudo, agora começava a recuar. Foi como se o próprio espírito da criação estivesse começando a restaurar a vida. O ramo de oliveira não era apenas um sinal para Noé, mas para toda a humanidade que um novo começo se aproximava. A porta da arca, que até então permanecerá fechada, agora se abriu lentamente. O cheiro de terra molhada e fresca invadiu o espaço fechado, e a luz do sol, ainda tímida, começou a se infiltrar através das nuvens dissipadas. A arca pousou em uma montanha distante, e a terra, ainda encharcada, começava a se recuperar. Com a mão firme e a confiança renovada, Noé olhou para sua família e para os animais. Ele sabia que o fim não era o fim. Era apenas o começo. A primeira chuva caíra para lavar a terra. Lá agora, o céu claro e a terra firme eram os testemunhos do renascimento.
A promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com água se cumpriria, e um novo ciclo da criação estava prestes a começar. Noé, com um olhar sereno e a barba branca reluzindo sob a luz, ergueu pedras e construiu um altar em sinal de gratidão a Deus. O sacrifício oferecido era simples, mas carregado de um profundo significado. O reconhecimento de que a vida havia sido preservada e que a promessa de um novo amanhã estava diante deles. A fumaça subiu suavemente, dançando no ar, enquanto nuvens douradas se abriam para revelar um céu claro e infinito. Deus, em sua infinita compaixão, observou a oferenda e fez uma promessa eterna. Um arco-íris majestoso se formou no céu, estendendo-se de uma ponta a outra, como um sinal divino de que nunca mais as águas destruiriam a terra. Noé e sua família olharam para cima, com lágrimas nos olhos, sabendo que aquele era o símbolo de um pacto de paz e esperança, um lembrete de que, mesmo após a maior das tempestades, a luz sempre volta a brilhar. E assim chegamos ao fim de nossa jornada pelo mundo que existia antes do dilúvio. Vimos como a humanidade se desviou de seu caminho, se envolveu com forças além de sua compreensão e enfrentou as consequências de suas escolhas. Testemunhamos a ascensão dos Nefilim, a corrupção crescente e a resposta divina que mudou o curso da história para sempre. Mas o dilúvio não foi apenas uma história de destruição, foi também um ato de renovação e esperança, um lembrete de que, mesmo em meio à escuridão, a promessa de recomeço sempre ressurge. Agora, fica a pergunta: o que podemos aprender dessa história milenar sobre justiça, compaixão e renovação? Deixe suas reflexões nos comentários e compartilhe suas opiniões sobre como esses eventos ainda ecoam em nossa vida hoje. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Até a próxima, onde continuaremos a explorar as profundezas dos mistérios e histórias bíblicas.